Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 13 de abril, são 18 horas e 39 minutos. Ibovespa fechou mais um pregão de alta, 2,21% aos 53.150 pontos. Bolsas americanas também trabalharam no ambiente positivo, pouco mais de 1% para a maioria dessas bolsas. Moeda americana no nosso mercado fechou o dólar comercial em queda de 0,46 e o dólar futuro em alta de 0,13. O dólar comercial, vai lembrar que fecha às 17 e no caso do dólar futuro a gente tem negociações aí até às 18 horas. Pessoal, fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha para o mercado à vista, né, para o segmento Bovespa, fechou com pouco mais de 400 milhões de reais em vendas. No nosso boletim mais cedo eles já estavam com posições vendedoras de cerca de 200 milhões de reais, então quer dizer, eles dobraram essas posições aí nas 2 horas e meia finais, né, do pregão de hoje. No caso do dólar futuro, eles mantiveram praticamente aí o movimento comprador no pregão de hoje. A gente inclusive achou bem significativo, 98 milhões no pregão de hoje. Reduziram um pouco a posição compradora no Ibovespa futuro no contrato novo, né, que eles estavam com cerca de 90 milhões e terminaram aí com 69 milhões. E no caso aí para o dólar, o Ibovespa que terminou o contrato no dia de hoje, eles estavam com 48 milhões em vendas e terminaram aí com 12 milhões de reais em vendas no pregão de hoje. Pessoal, vamos dar uma olhada rapidamente aqui nos contratos? Bom, é o que a gente já tinha observado, né? Nas 4 primeiras horas do pregão de hoje, eles compraram quase 100 milhões de reais. A gente viu o reflexo da cotação da moeda americana. Só com a moeda americana que fez na parte final, né? Na parte da tarde, voltou todo o movimento de alta do pregão inicial, inclusive um pouco mais em relação ao fechamento do pregão de ontem, e no final do dia aí teve uma leve recuperação. O interessante é que nesse movimento de desvalorização para a moeda americana, o fluxo estrangeiro através dos corretores estrangeiros que a gente acompanha ficou praticamente aí estável nesse montante aí de praticamente 100 milhões de reais compradores no pregão de hoje. Vamos observar isso em relação ao pregão de amanhã. No caso do Ibovespa futuro, aqui a gente já está tratando da série M, ó, começaram o ambiente comprador, foram até as 13 horas, vale lembrar que ontem também eles fecharam com pouco mais de 200 milhões de reais em compras para o Ibovespa futuro. Hoje eles continuaram nessa toada, só que depois que eles fizeram um pico de fluxo às 13 horas, inclusive coincidiu com o pico na cotação em base horária para o Ibovespa futuro em 54.865, eles começaram a reduzir esse volume comprador e terminaram aí com um pouco mais de 69 milhões de reais. Nessa hora final aqui, a gente teve uma redução aí de pouco mais de 700 pontos para o Ibovespa futuro. Isso refletiu inclusive nas movimentações dos nossos ativos no aftermarket. Então, vários dos nossos ativos tiveram aí uma desvalorização um pouco maior aí no nosso aftermarket do pregão de hoje. Vamos olhar novamente aqui os nossos ativos? Pessoal, fazendo um resumão, os ativos que eles estavam comprando ultimamente, que eram Itaú, Petrobras, Bradesco, hoje eles venderam, certo? Os ativos que eles estavam vendendo ultimamente, quer dizer, pelo menos o carro-chefe, que era Banco do Brasil, hoje eles compraram. O volume total dos 10 ativos que eles atuaram na venda hoje, 325 milhões, que atuaram na compra 68 milhões. Os ativos que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma valorização um pouco maior do que os ativos que eles atuaram na venda, né, de 3,49 contra 3,17, só que como o volume vendedor foi muito grande, a projeção também foi maior e ultrapassou aí a 10 milhões de reais. Então quer dizer, 10.300 menos 2.300 dá aí praticamente 8 milhões de reais de prejuízo das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no nosso mercado. Vamos dar uma olhada agora no mercado de opções? Bom, no mercado de opções, pessoal, terminaram compradores para Petrobras e para Vale. Caos em Petrobras, um saldo positivo, 1.900.000. Puts, Petrobras, saldo, entre aspas, positivo, né, em 1.100.000. Então, se a gente somar isso aqui, 3 milhões de reais com perspectiva positiva para as opções de Petrobras. No caso de Vale, caos menos puts, 3 milhões. No caso de put aqui, mais 600 mil. Então, 3 milhões e 600 favoráveis, perspectiva de alta para o ativo no caso da Vale. Se a gente fizer um mata-mata aqui, a gente teve hoje tanto Vale e Petrobras com um pregão de alta nos ativos, certo? Então eles surfaram essa alta aí nas opções. A gente percebeu que no mercado à vista eles venderam os ativos, só que no mercado de opções eles surfaram a alta aí para o mercado de opções e terminaram aí com essa perspectiva de compra. Caso fossem fazer essa movimentação de compra
ter uma operação de estilo day trade, a gente teve uma projeção, no caso de Petrobras aqui, de lucro de 2 milhões. No caso de Vale, de lucro de pouco mais de 3 milhões de reais, né? 3 milhões e 800 mil reais para Vale. Então 3.800 para Vale, com mais 2 milhões para Petro, então vai dar aí um pouco mais de 5 milhões e meio de projeção de lucro nas opções, o que abate um pouquinho essa perspectiva negativa no mercado de ações no pregão de hoje, e desses 5.600 de opções, 8 milhões foram devolvidos aqui de projeção de prejuízo no mercado à vista no pregão de hoje. Em relação ao dólar futuro, é um prejuízo considerável, caso fossem operações de day trade, 41 milhões. Por quê? No caso do dólar futuro, vamos dar uma olhada rapidamente novamente nos contratos, eles terminaram com preço médio de 3.548 e o preço final foi 3.518, ou seja, 30 pontos, né, de loss para um pouco mais de 28 mil contratos que eles terminaram o dia na ponta compradora, porque eles terminaram aí com quase 100 milhões, certo? Isso dá essa bagatela aí de pouco mais de 41 milhões de reais de saldo negativo. Vamos ficar de olho no pregão de amanhã. Por quê? Porque hoje foi um pregão de alta. O net entre o mercado à vista e o mercado futuro foi negativo por parte do fluxo estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E essa movimentação do dólar bastante positiva no pregão de hoje não deu para refletir no comportamento da moeda americana, que encerrou aqui o dólar futuro praticamente estável. Mas vamos ficar ligado em relação ao pregão de amanhã. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.